A viagem no tempo pode não existir ainda, mas você pode ter um gostinho dos anos 1950 se conseguir colocar as mãos em carne bovina em lascas ao molho cremoso, salsicha alemã ou até mesmo, um sanduíche de sardinha. Mas não se engane pela aparência. Abrir uma lata de sardinhas e ver várias delas te encarando pode ser estranho, mas há um motivo para as pessoas comerem isso. Sardinhas eram um recheio de sanduíche popular por serem baratas e saborosas. Uma receita famosa era o hambúrguer de sardinha do Maine, feito com sardinha enlatada, flocos de milho, salsa, cebola picada e suco de limão, moldado e frito na manteiga em fogo baixo. Sardinhas em molho de tomate eram outra opção popular, que podiam ser colocadas facilmente sobre fatias de pão ou bolachas. No final dos anos 50, as sardinhas passaram a enfrentar forte concorrência do atum, e aos poucos foram sendo deixadas de lado. Sanduíches de sardinha ainda existem, mas são mais comuns fora dos Estados Unidos, como em Singapura e Malásia. Mesmo quem não gosta de golfe provavelmente já ouviu falar do Masters, que atrai mais de 90 mil espectadores por ano em Augusta, Geórgia. Servir uma multidão assim pede refeições rápidas e práticas, como saborosos sanduíches frios. O sanduíche de pasta de queijo com pimento ficou popular no Masters nos anos 1950 e segue como símbolo do torneio. O cultivo de pimentões-pimento nos Estados Unidos iniciou em 1916, quando a família Riegel, de Experiment, Geórgia, passou a colher e envasar uma versão local dos pimentões enlatados da Espanha. A origem da pasta de queijo com pimento não é atribuída a uma pessoa ou lugar específico, mas nas décadas de 1940 e 1950, os americanos o popularizaram como patê e pasta para sanduíches. Essa mistura de queijo cheddar ralado, pimentões-pimento e maionese, cream cheese, ou os dois virou um recheio de sanduíche popular, especialmente no sul dos Estados Unidos. O primeiro registro de sanduíches de pasta de queijo com pimento no Masters foi em 1947, quando Hodges e Ola Herndon começaram a vendê-los no campo por 25 centavos cada. O preço acessível ainda faz parte do legado do sanduíche. Você precisa de um sanduíche de pimento de $150? Isso mesmo. Ele custa apenas alguns centavos no Masters. O mesmo preço desde 2002. Antes disso, era só $1,25. As mesas dos anos 50 eram um espetáculo visual e gastronômico, tornando o pão de sanduíche em camadas muito cobiçado. Suas origens vêm de uma iguaria escandinava chamada smorgasbord. Como indica o nome e o visual, o pão de sanduíche com cobertura foi feito para ser compartilhado. Ele tem camadas de pão e recheios cremosos, como salada de ovo, de frango ou de presunto. Sanduíches empilhados são cobertos com cream cheese ou molho aplicado com bico de confeitar, e são enfeitados com ovo cozido, pepinos e outros acompanhamentos. Na cultura escandinava, o smorgasbord segue como prato salgado favorito em ocasiões especiais. Com a modernização dos gostos, o pão de sanduíche decorado do século XXI foca menos em enfeites chamativos e mais em ser autêntico e compartilhável. Carne bovina seca ao molho branco sobre torrada, ou SOS, é uma refeição militar com carne magra salgada seca e molho branco. Durante a Grande Depressão, a carne seca era algo que as famílias realmente conseguiam obter. Enquanto o leite evaporado, farinha e manteiga ou margarina compunham o molho, SOS era uma gíria militar para salve nossas almas, sempre a mesma gororoba, ou mais explicitamente, merda na torrada. Na década de 1950, o SOS era estranhamente reconfortante para aqueles que haviam passado por tempos mais difíceis. Pode não ser muito consumido hoje em dia, mas sua simplicidade e reputação lendária merecem ser lembradas. O sanduíche de chow mein surgiu em Fall River, Massachusetts, no final do século XIX ou início do XX. A cidade era um polo têxtil, e imigrantes chineses que tinham restaurantes quiseram criar um prato de almoço que agradasse aos operários europeus das fábricas. Ao juntar macarrão chow mein crocante, carne e molho escuro em pães de hambúrguer, o sanduíche de chow mein trouxe novos sabores à população trabalhadora de Fall River, mantendo um toque familiar. Sua popularidade disparou, e na década de 1950, a demanda já havia se espalhado para outros lugares, como Nathan's Famous, na Coney Island, no Brooklyn. Como se come? Com as mãos. Na verdade não, mas obrigada por perguntar. Veja, o sanduíche de chow mein vem com tanto recheio que você precisa comer com um garfo. Mas isso faz parte do seu charme.
Ao citar sanduíches dos anos 1950, não se pode ignorar a comida de marmita. Trabalhadores de meados do século não podiam parar no Subway no almoço, nem ter almoços regulares com 3 martinis em restaurantes sofisticados. Muitos preferiam levar lancheiras com itens simples. O sanduíche de bratwurst era comum, sobretudo entre descendentes de alemães. Bratwurst é um patê de linguiça alemã defumada, da mesma família do Leverwurst. Um sanduíche Brown Bratwurst só precisava de uma boa camada do patê macio, com manteiga, maionese ou ketchup. Admiradores fiéis exploram suas possibilidades aquecendo-o e adicionando coberturas como bacon, cebolas doces ou um ovo cozido. Mas no fundo, o sanduíche de Bratwurst está em sua forma mais autêntica, sem nenhum enfeite. Na década de 1950, sanduichinhos delicados, também conhecidos como sanduíches para o chá da tarde, geralmente eram um sinal de que era hora de pegar as cartas e jogar um pouco de bridge. Eles recebem o nome da tradição britânica do chá da tarde. O recheio clássico é composto por pastas que podem ser espalhadas entre fatias de pão sem tostar. Após montados, são cortados pequenos e têm as bordas removidas. Sanduíches de chá dos anos 40 e 50 tinham saladas com maionese de camarão, ovo, presunto ou pastas de vegetais. Recheios como cream cheese com salmão ou pepino, ou nozes pecan com maionese e aipo, eram comuns em livros de receitas para mulheres preparando o almoço. Alguns sanduichinhos para o chá também revelam detalhes da etiqueta feminina da época. A variedade de vegetais exigia legumes finamente picados à mão, misturados com maionese e gelatina, sem alho, ervas ou sementes que pudessem deixar cheiro ou ficar presos nos dentes. Os sanduíches Monte Cristo hoje aparecem em lanchonetes retrô, mas nos anos 1950 já faziam sucesso, apesar de não serem originais. São versões modificadas do croque monsieur, um sanduíche quente feito com presunto e queijo gruyère em pão macio coberto com molho bechamel. Sua versão feminina, o croque madame, acrescenta um ovo frito. O Monte Cristo foi nomeado em homenagem ao romance O Conde de Monte Cristo e batizado oficialmente pelo restaurante The Brown Derby, em Los Angeles. A receita usa 3 fatias de pão branco com manteiga, presunto, frango e queijo suíço. Depois mergulha-se no ovo, frita na frigideira e serve com geleia ou molho de cranberry. The Brown Derby lançou o Monte Cristo com destaque, apesar de versões anteriores com outros nomes já existirem. Adaptações populares do Monte Cristo dos anos 50 usam 2 fatias de pão em vez de 3 e substituem o frango por peru. O que as crianças pensam é o mais bagunçado. A natureza bagunçada desse sanduíche é considerada um dos fatores motivadores por trás do seu nome. Sloppy Joes são vistos como um prazer culposo e pouco refinado, mas algumas autoridades culinárias gostam dele. O lendário James Beard incluiu uma receita de Sloppy Joe em seu livro de receitas de 1972, A Culinária Americana de James Beard. Os sanduíches de carne solta surgiram em lanchonetes do meio-oeste nos anos 1920, enquanto o Sloppy Joe tem origens menos definidas. Sloppy Joe's era o nome de um bar dos anos 1930 em Havana, Cuba, frequentado pela elite de Hollywood, e também de um restaurante dos anos 1940 em Key West, Flórida, mas o sanduíche não tem ligação certa com eles. Para muitos hoje, um sanduíche de salada de mortadela parece pouco saudável e pouco apetitoso, embora alguns não resistam à nostalgia. Como outros alimentos antigos, a salada de mortadela fez sucesso por ser econômica e alimentar muitos. Inspirada na salada de presunto, prato retrô de delicatessen, foi adotada como alternativa mais barata e chamada de falsa salada de presunto. O preparo é parecido com outras saladas de maionese. Mistura-se mortadela picada, maionese, ovos cozidos, picles ou relish e temperos. Adições como cebola ou aipo também são comuns. Algumas receitas antigas pedem que a salada de mortadela seja batida até ficar com uma consistência cremosa, o que pode ser um dos motivos pelos quais tantas pessoas não gostam dela atualmente. Mesmo misturada à mão com garfo, a salada de mortadela fica macia e esponjosa, algo que se aprende a apreciar. Sanduíches de salada de mortadela ainda são consumidos no século XXI, embora geralmente apenas com aquele sentimento nostálgico. Isso é uma baita bobagem. A cultura culinária dos anos 1950 dava grande ênfase aos jantares em família, a maioria dos quais tinha uma travessa de carne no centro da mesa. O bolo de carne é um prato principal caseiro,
e por isso foi popular nos anos 50. Cozinhar em casa costuma gerar sobras. No caso do bolo de carne, um sanduíche era uma forma fácil de aproveitar o jantar anterior. Com tempo e recursos, um sanduíche quente no pão torrado era tentador. Para donas de casa dos anos 50 que faziam marmitas, a versão fria era mais prática. O sanduíche de bolo de carne destaca-se pela fatia cortada na espessura ideal. O bolo de carne tradicional tem farinha de rosca e molho de tomate. Por isso, o sanduíche frio dispensa condimentos ou acompanhamentos. O pão não requer cuidados especiais. Fatias firmes de pão branco, de fermentação natural ou integral, são aceitáveis. Desde 1937, poucos alimentos dividiram tanto a opinião pública quanto o spam. Posso pedir ovo, bacon, spam e salsichas sem o spam? Sim. Como assim? Eu não gosto de spam. A carne de porco enlatada da Hormel Foods era promovida como milagrosa, durável, versátil, estável e acessível. Após enviar 150 milhões de libras de spam ao exterior na Segunda Guerra, o spam passou a ser visto como um alimento distribuído aos militares. Graças à forte publicidade da Hormel, famílias do pós-guerra passaram a comprar spam com frequência. Assim, sanduíches de spam, ou spamwiches, tornaram-se comuns. O slogan da Hormel, "Spam frio ou quente é sempre gostoso", realmente se aplicava aos sanduíches de spam. Algumas fatias podiam substituir o presunto ou mortadela em sanduíche frio com alface e tomate, enquanto o quente combinava com queijo derretido. A Hormel destacava a praticidade de fazer hambúrguer de spam grelhado ou frito com o slogan "Vira e pronto, hambúrguer de spam no pão". Enquanto grande parte da América Profunda tenta decidir se ama ou odeia o spam, as populações asiáticas eram muito menos ambivalentes. Imigrantes japoneses no Havaí criaram o musubi, ou spam como sushi, que agora é um clássico regional. Sobre o clássico spamwich, a versão atual costuma ser servida com ovo por cima.